Bom dia, família de Deus! Bom dia! Bom dia também você que faz parte dessa família que Deus instituiu. Bom dia, bem! Bom dia, Profitar. Bom dia, escola. Bom dia! Bom dia para você de casa, que Deus te acompanhe nesse dia e Ele te dê uma vida cheia de bênçãos, amém? Amém! E agora nós vamos fazer o que, bem? Para estarmos sempre mais perto de Deus, vamos falar com o nosso Pai, orando na presença dEle. Amém! Nós vamos convidar o pessoal de casa também para fazer parte dessa oração, não é verdade? E nós vamos orar por eles, tá bom? Sim. Então vamos nos ajoelhar? Pai de amor e de bondade, muito obrigado por esse dia, cuide de nós, abençoe também. Obrigado pela vida que temos e que cada dia seja mais uma oportunidade para nós renovarmos a nossa fé e estejamos sempre mais perto de Ti. Também cuide de cada um que está aqui, também o pessoal lá de casa, que eles venham sempre conhecer mais de Ti e também nós também sempre venhamos a conhecer um pouco mais de Ti, sempre lendo a Tua palavra e orando a Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 E agora nós vamos fazer uma coisa especial também, que o Senhor ama nos ouvir. E o que é isso? Vamos louvar a Ele com o hino de número 128. Se tu buscares a Jesus. Tu buscares a Jesus, encontrarás Amém! Louvado seja o Senhor, que realmente nós possamos buscar o Senhor em todo o tempo. Nos momentos felizes, mas nos tristes também, porque o Senhor está presente em todo o tempo. E agora nós vamos recitar-nos o nosso verso, que continua lá em Lucas 4, o 10 e o 11. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Lucas 4, 10 e 11.
Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Amém. E agora você fique com o estudo da palavra, que realmente o Senhor possa te iluminar neste dia com o que Ele tem a falar com você através do estudo. Amém. Louvado seja Deus por isso, que Ele te proteja nesse dia e um bom estudo. Bom dia e até amanhã. Bom dia a todos. Bom dia. Que bom que nós estamos estudando sobre momentos tão solenes, tão importantes para a nossa história. E eu tenho certeza que é impossível ler relatos como esse e não ser profundamente tocado por aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. E para o estudo de hoje, nós lemos na realidade Jó, capítulo 4 até o 5. Também lemos os Salmos 22 e João 19, do 1 ao 27. E também, no Desejado de Todas as Nações, o capítulo 78, Calvário. Eu fiquei pensando que tremendo e que discernimento tiveram as pessoas que realizaram esse guia, ao colocar em paralelo a história de Jó e a história de Cristo. Se nós olharmos para a vida de Jó, um homem temente a Deus, justo, reto e que se desviava do mal. Encontramos um paralelo na vida de Cristo, também temente a Deus, justo, reto e que se desviava do mal. E quando nós analisamos, ambos sofreram coisas terríveis e ambos permaneceram fiéis em meio ao sofrimento. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, um imperfeito símbolo daquele que pode ser fiel em meio ao sofrimento. Cristo, um perfeito símbolo daquele que pode ser fiel no sofrimento. Que paralelo! Mas também que contraste a gente encontra na vida de Jó para com a vida de Jesus. Porque na vida de Jesus, nenhuma queixa, nenhuma murmuração pelo que fizeram com ele. Nada. Jó, queixas. Amaldiçoou o seu próprio nascimento. Mas em Cristo, nenhuma murmuração de seus lábios. Um perfeito sacrifício, imaculado Filho de Deus. E a história de Jesus realmente impressiona muito a nossa mente e o nosso coração. Quando Jesus, há uma semana antes, entra na cidade de Jerusalém montado sobre um jumentinho. E na frente de Jesus, uma multidão que havia sido curado por ele. Lázaro puxando o jumentinho. Todos estavam visualizando um rei que entrava. Mas na cabeça de Jesus havia apenas um pensamento: estou entrando como um cordeiro para o sacrifício. Estou me apresentando como o Cordeiro de Deus que foi morto, estabelecido antes da fundação do mundo. E ele estava dizendo: estou me apresentando para ser analisado se realmente sou digno de ser morto, de ser o sacrifício pela humanidade. E agora Jesus está frente a Pilatos. E Pilatos está analisando aquele criminoso. Que interessante, o julgamento de um inocente. E aí Pilatos analisa. E aí o capítulo 18, verso 38 de João, diz que ele fala o seguinte para os judeus: eu não acho nele crime algum. E no capítulo 19, verso 4, ele torna a dizer: eu não acho nele crime algum. E no verso 6, ele acha: crucificai vocês, porque eu não acho nele crime algum. Pilatos declarava: ei, eu estou declarando que esse cordeiro é perfeito para o sacrifício. Pode executar. Ele é perfeito. Nele não há nenhum defeito. Nele não há crime algum. Esse cordeiro está apto para ser sacrificado pela humanidade.
Que tremendo isso. Que profundidade. E agora Cristo é entregue a uma turba completamente endemoniada para ser crucificado. E se nós pensarmos qual era a condição física mesmo de Jesus naquele momento? Na quinta noite não havia comido nada. Passaram uma angústia terrível no Getsemane a ponto de suar sangue. Fora traído, abandonado por todos os seus discípulos, negado por Pedro, fora levado a Pilatos, depois a Herodes, depois a Pilatos de novo, e em meio a tudo isso sendo judiado, ridicularizado, apanhou, sofreu e foi açoitado por 2 vezes. A sua natureza humana já estava tão enfraquecida a ponto de não conseguir carregar aquela cruz. Cruz preparada para quem? Barrabás. Não eram as medidas de Cristo que estavam naquela cruz. Era de Barrabás. Mas é colocada sobre os ombros de Cristo aquela cruz pesada. Aqueles ombros que estavam sangrando, feridos. E a sua humanidade, a sua natureza humana não tem força para carregar o peso daquela cruz. E ele desmaia por 2 vezes. E aí os soldados percebem que Jesus não pode carregar aquela cruz. E eles se perguntam, quem vai carregar essa humilhante carga? Quem irá carregar essa humilhante carga? Os judeus não podiam, porque senão eles iriam se contaminar. Afinal, a Páscoa estava para acontecer, eles precisavam participar da cerimônia. Imagina que eles iriam se contaminar. Ninguém queria se rebaixar. Essa é a palavra usada no estudo de hoje. Ninguém queria se rebaixar ao carregar a cruz, mas um Deus se rebaixou. Um Deus se rebaixou a carregar a cruz. Mas em meio à multidão se é encontrado Simão. Opa, Simão estava vindo do campo. E ao ver aquela cena ele ficou assustado e perceberam no rosto de Simão o quê? Ele está se compadecendo. Ei, você, venha cá. Puxou Simão e falou, você vai carregar a cruz deste homem. O texto do Desejado de Todas as Nações, no parágrafo que começa, Simão ouvira falar de Jesus, diz que seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. O conduzir à cruz do Salvador foi-lhe uma bênção. E posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Que palavra interessante usada aqui, né? Providência. Isso o levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha. Naquele dia, ele foi puxado e forçado a levar. Mas depois daquele dia, ele mesmo assumiu por sua própria escolha a vontade de levar a cruz de Cristo, suportando-lhe sempre animosamente o peso. O primeiro salvo da cruz de Cristo, o primeiro a ser salvo pela cruz do Salvador. Simão, antes só ouvira falar, agora carregava a cruz de Jesus. E em meio ao caminho, Jesus está sofrendo, as pessoas estão ridicularizando e de repente se vê um grupo de mulheres. E elas de forma humanas ficam tocadas por aquela cena e começam a chorar por piedade humana daquele ser. E eu acho interessante porque o texto diz que a única coisa que atraiu a atenção de Jesus em meio àquela multidão foram aquelas mulheres chorando. Ele foi atraído por aquilo, mas para o que mesmo? O texto diz que a simpatia que havia no coração daquelas mulheres provocou no coração de Jesus uma simpatia mais profunda, porque o seu olhar se alongou para o futuro e ele viu a destruição de Jerusalém. Ele viu a destruição daqueles que o haviam rejeitado. Ele viu a destruição daquelas mulheres e os filhos de suas mulheres, dessas mulheres.
E aí ele olha para as mulheres e diz assim: ei, não chore por mim, chore por vocês. Uma coisa me impressionou muito no estudo de hoje. Vários momentos você vê Jesus esquecendo a dor própria e aliviando a dor alheia. Várias vezes você vai ver Jesus fazendo isso até o estar consumado. Esquecendo-se de si, da sua própria dor e aliviando a dor do outro. Como é que pode isso? Como é que pode? E agora, quando Jesus vislumbra o futuro de Israel, a destruição de Jerusalém, se Deus não poupou o seu próprio filho, pouparia os transgressores que haviam gritado que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos? Pouparia Deus se não poupou o seu próprio filho? E no meio daquela multidão, haviam aqueles que haviam gritado: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Mas agora gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Na entrada a Jerusalém, os discípulos estavam lá se acotovelando porque queriam estar o mais próximo de Jesus. Porque o mais próximo simbolizava o maior no reino de Deus. Estavam brigando para estar próximo. Mas agora onde é que estavam mesmo os discípulos? Onde é que estava a ambição em ser o maior no reino de Deus? Quem agora queria participar desse reino? Ninguém mais. Jesus estava sozinho para pisar o lagar. Sozinho. E a multidão crucifica-o, crucifica-o. Agora chegou o momento da execução. Chegamos ao lugar da execução. Os presos, os 2 ladrões que foram juntamente com Jesus levados para aquele local, resistem aos soldados porque não querem ser crucificados. Mas em Jesus não há nenhuma resistência, porque ele havia se entregado antes mesmo de ser preso. Ele havia se doado, ele havia se dado. E a mãe de Jesus está vendo aquela cena e ela fica aflita por não poder nem ao menos enxugar do rosto aquele sangue que escorria. Que aflição! Mas ela não pôde suportar ao ver o prego entrando em Jesus. Ela não pôde suportar essa cena, ela desmaiou. E João a leva daquela cena desmaiada. E o Filho de Deus sendo crucificado naquela cruz. Mas o incrível é, o pensamento de Jesus passou da dor própria. E agora ele vai falar. E ele fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Cristo se apiedou deles em sua ignorância e culpa. E eu fiquei pensando, como pode? Como pode se apiedar daquele que te fez tanto mal? Daquele que te bateu, que provocou a sua morte? Como pode se apiedar? Só Deus para ter um espírito assim. E o mais interessante da frase de Jesus, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Envolvia todo pecador que já vivera ou viria ainda a viver, desde o começo do mundo até o fim dos séculos. Pesa sobre todos a culpa de crucificar o Filho de Deus. A todos é gratuitamente oferecido o perdão. Quem quiser pode ter paz com Deus e herdar a vida eterna. Pesa sobre nós também. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Cristo incluía a mim e a você nessa oração. Que profundo isso. E aí Pilatos manda preparar uma placa para colocar sobre a cabeça de Jesus e ele escreve: Jesus, o Rei dos Judeus. A única acusação que os judeus haviam levado
perante Pilatos. Ele se diz ser o rei dos judeus. E Pilatos assim o escreve por providência de quem? De Deus. E como sentença para o povo de Israel. Porque Caifás havia dito que é necessário que um morra para o bem da nação. E agora ele vende a nação. Porque todo aquele que se diz rei dos judeus é crucificado, porque não temos nenhum rei a não ser César. Ele vende a sua nação para crucificar a Cristo. E eles vão até Pilatos, né? Não escreva isso, escreva se ele se diz rei dos judeus. Pilatos diz, o que eu escrevi, já escrevi. Estava com a consciência pesada por ter entregue o inocente, E lá no Salmos 22, que foi um dos textos da nossa leitura de hoje, no Salmo 22, havia uma profecia daquilo que o Messias suportaria em sua humilhação. E se você ler os versos 14, 15, 16, do 14 ao 18, você vai encontrar uma descrição exata do que aconteceu na cruz. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. E havia zombarias como as que estão escritas no verso 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salva-o, pois nele tem prazer. Esse relato é exatamente o que Cristo suportou. E quando muitos analisaram o que havia acontecido naquele dia, comparando a Escritura, perceberam, realmente ele era o Messias, realmente ele era o Filho de Deus. A busca pela verdade, a busca bíblica. E os ladrões estavam ali do seu lado. Um dizia, você não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E a nós também. Mas havia um que não estava de todo endurecido. Um que já havia escutado sobre Cristo. Mas que por influência de más companhias, não havia se rendido. Mas agora ele, diante de todas as provas, diante dos seus olhos, ele fala, você não tem noção do que você está falando? Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse qual foi o crime que ele fez? Nenhum. E ele diz para Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Quão grata foi, pois, ao Salvador, a declaração de fé e amor do ladrão prestes a morrer. Enquanto os dirigentes judeus negam a Jesus e seus próprios discípulos duvidam de sua divindade, o pobre ladrão, no limiar da eternidade, lhe chama Senhor. Muitos estavam dispostos a chamá-lo Senhor quando operava milagres e depois de haver ressurgido do sepulcro. Ninguém, no entanto, o reconheceu enquanto moribundo pendia da cruz, a não ser o ladrão arrependido, salvo a hora 10ª. Que glorioso, não? Muitos estavam dispostos a dizer Senhor, enquanto Jesus estava realizando milagres, ou até mesmo após a sua ressurreição, mas quantos o chamaram de Senhor no momento em que ele estava em sua profunda humilhação? Aquele ladrão reconheceu o Senhor. Aquele ladrão reconheceu Deus em meio ao sofrimento. E qual foi a resposta de Jesus? Em verdade. Muitos não entendem a frase de Jesus dita naquela cruz.
Mas há um parágrafo que o livro trouxe que explica exatamente o que Jesus queria dizer. O parágrafo começa: na verdade te digo hoje que serás comigo no paraíso. Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele dia. Ele próprio não foi naquele dia para o paraíso, dormiu no sepulcro e na manhã da ressurreição disse: ainda não subi para meu Pai. João 20, verso 17. Mas no dia da crucifixão, o dia da aparente derrota e treva, foi feita a promessa. Hoje, enquanto morria na cruz como malfeitor, Cristo dava ao pobre pecador a certeza: tu estarás comigo no paraíso. E naquele momento, o rosto de Jesus há um brilho. E aí ele tem um rosto daquele que vencia, daquele que era vencedor, e não de alguém que estava morrendo em fracasso, mas o seu rosto revelava a vitória. Pensa nisso. Havia trevas em todo o Calvário. Havia trevas, densas trevas, a ponto de que diz que muitos que tentavam voltar para a cidade saíam o quê? Apalpando. Imagina isso. Havia trevas, uma escuridão muito grande. Mas agora nós nos deparamos a um dos momentos mais tristes do Calvário. Quando Cristo está ali em seu profundo sofrimento, em sua angústia, que ninguém poderá compreender isso, ele procura na multidão uma pessoa. E quando ele procura, ele encontra Maria, a sua mãe. E aí ele se lembra de quê? De entregar Maria para João. João, está aqui Maria, cuide dela. Que interessante isso, né? Passou de seu sofrimento para lembrar de sua mãe que estava ali aflita, angustiada. Por favor, João, cuide dela, assuma a responsabilidade por ela, não deixe ela sofrer. Cuide dela, João. E agora ele está no momento mais difícil, no momento que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? Por que me desamparaste? Toda a sua vida anunciar a Cristo ao mundo caído, as boas novas da misericórdia do Pai, de seu amor cheio de perdão. A salvação para o maior pecador fora seu tema. Mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pode ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Satanás torturava-o com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor. Nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia intercede pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira sobre ele, trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem que tão amargo tomou o cálice que sorveu e quebrantou o coração de Jesus. Não era a dor dos cravos, não eram as chicotadas, não foram os tapas no rosto, era a dor da separação que o pecado traz entre a humanidade e Deus. Era isso que Cristo experimentava na cruz. Era a separação do Pai. E que angústia era o coração daquele que nunca, nem por um segundo, havia se separado de seu Pai. E agora experimentava isso no momento mais difícil da sua vida. Não via o rosto reconciliador do Pai.
Mas o texto nos traz uma informação tão linda. Diz que naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde sua glória dos olhos humanos. Deus e seus santos anjos estavam aonde? Ao pé da cruz, olhando o sacrifício do Filho de Deus. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar e dos povos nenhum havia com ele. Duras horas, longas horas do sacrifício de Cristo. Quando Pilatos disse, tomai-o, crucificai-o a vós. Eram 9 horas da manhã, o horário do primeiro sacrifício. E agora Jesus estava na cruz e havia um silêncio sepulcral. Se aproximava da hora 9, 3 horas da tarde. O imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites, aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho, aqueles pés tão incansáveis em serviço do amor, cravados no madeiro. A régia cabeça ferida pela coroa de espinhos, aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. E tudo quanto sofreu, as gotas de sangue a lhe correr na fronte, das mãos e dos pés, a agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele, a face do Pai. Tudo fala a cada filho da família humana, declarando, é por ti. É por ti que o Filho de Deus, é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por ti ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou por sobre as espumejantes vagas, que fez tremente os demônios e fugir a doença, que abriu os olhos ao cego e chamou os mortos à vida, ofereceu-se na cruz em sacrifício, e tudo isso por amor de ti. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna a si mesmo pecador por amor de ti. É os últimos segundos da vida de Jesus. Há uma densa treva sobre a sua cruz. É a hora do sacrifício da tarde. O sacerdote está lá cumprindo o seu papel. Mas de repente, se acontece um terremoto e todos ficam muito perturbados, confusos, as montanhas vizinhas vão se desfazendo, os sepulcros são abertos e corpos são lançados para fora e o véu do santuário, do santo para o santíssimo, é rasgado de alto a baixo. A solução para a humanidade que vem de cima. E agora o cordeiro que iria ser morto na hora do sacrifício da tarde faz o quê? Escapa. Assim como foi para Abraão, o filho escapou e o cordeiro morreu no lugar. Mas agora não havia ninguém que dissesse basta, poupe-lhe o filho. Não, o filho tinha que morrer. O cordeiro de Deus havia de ser morto para que nós tivéssemos a liberdade. E agora o tipo encontra o antitipo. A sombra encontra a realidade. E Cristo declara, está consumado. E entrega o seu espírito. Que cenas para meditarmos. Que profundidade que muitas vezes a nossa mente não consegue alcançar. Maravilha-te, ó céu, e pasma tu, ó terra, o Filho de Deus
morrendo em uma cruz. Que o nosso coração seja aquecido por cenas como essa, por história como essa. Quando olhamos para a cruz, entendemos o maravilhoso amor de Deus e percebemos o valor que Ele deu para cada um de nós. Que valor é esse? A ponto de entregar o seu Filho, o único Filho, o imaculado Filho de Deus, morrendo em uma cruz por causa de quem mesmo? De mim e de você. Que isso enche o nosso coração no dia de hoje. E para encerrarmos então este momento de meditação, eu gostaria de chamar a Rebeca para nós orarmos. Rebequinha, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor registrou de maneira fiel as últimas cenas de Jesus para que o nosso coração fosse cheio de situações como essa. Obrigada porque o Teu Espírito Santo nos fez meditar nestes momentos tão solenes e que enche o nosso coração ao compreendermos quão profundo é o Teu amor por cada um de nós. Senhor, que no dia de hoje a nossa mente não se esqueça do grande sacrifício de Cristo por nós. Que a nossa mente medite em tudo que o céu fez para se envolver com a nossa história e para resolver, Senhor Deus, a nossa situação. Como nós estaríamos, Senhor Deus, se não fosse pelo sacrifício de Teu Filho? Obrigada, Pai, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor tem nos dado a oportunidade de vivermos à luz desse sacrifício. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu solução para a história da nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos, implorando o trabalho do Teu Espírito Santo em nosso ser. Isso em nome de Jesus. Amém.